para a nossa reflexão desta noite do livro Vinha de Luz. É o Evangelho de Jesus explicado por Emmanuel através da psicografia do nosso irmão Chico Xavier. A lição tem o título Fortaleza. Sabendo que a tribulação produz fortaleza. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 3. Então, nesse capítulo, Paulo, escrevendo aos Romanos, ele começa dizendo que pela fé temos paz com Deus, nosso Senhor, né, Jesus Cristo. E que também, diz ele, nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz fortaleza. Então, só esse texto do Evangelho, né, já nos traz reflexão profunda, porque muitas vezes nós achamos que a dor, a dificuldade, o sofrimento, as tribulações do nosso dia a dia nos leva muitas vezes aos desânimos, e ao contrário, né? Se nós aplicarmos as lições de Jesus nas nossas vidas, esses momentos mais difíceis que atravessamos nos fortalece, porque nós aprendemos, são lições educativas para todos nós. Mas diz Emmanuel, quereis fortaleza? Ele nos faz essa pergunta, quereis fortaleza? Quem não quer, né? Todos nós queremos ser fortes. Não vos esquiveis a tempestade. Ou seja, não devemos fugir das tempestades que vêm ao nosso caminho. As tribulações no nosso dia a dia, né? As aflições pelas quais passamos, não devemos fugir delas. E é o que muitas vezes nós fazemos, principalmente nas nossas orações. A gente pede a Deus para nos livrar, né, de todos os males, de todas as dificuldades. A gente então ora a Deus pedindo para Ele nos livrar desses momentos difíceis. Quando nós devemos fazer a oração ao contrário, pedir a Ele que nos dê força, bom ânimo, coragem diante das tribulações, para nos fortalecer na fé, na coragem, na esperança de que o amanhã será melhor, né? Continua dizendo Emmanuel. Muita gente pretende robustecer-se ao preço de rogativas para evitar o serviço áspero. Chegada a preciosa oportunidade de testemunhar a fé, internam-se os crentes, de maneira geral, pelos caminhos largos da fuga, acreditando-se em segurança. Então, nesses momentos, né, de oportunidade que temos para testemunhar a nossa fé, o nosso bom ânimo, né, a nossa coragem, ele diz que nós fugimos, né? Nós fugimos dessas provas tão necessárias no nosso viver, e através das rogativas para nos livrar de todos os males, todas as dificuldades do caminho, as preces diárias, nós nos acreditamos, dizer que nós nos acreditamos assim em segurança, quando na verdade o que nos vai trazer segurança íntima é vencer as dificuldades no trabalho, sem fugir às nossas tarefas, sem fugir aos nossos deveres fraternais uns para com os outros, diante das tempestades que surgem, sermos firmes, perseverantes no trabalho, confiando em Deus, na assistência divina que não nos falta. Aí então sim, vamos fortalecer cada vez mais a nossa alma, vamos ter cada vez mais atitude positiva diante das dificuldades, procurando encontrar as soluções para vencer essas dificuldades, sem fugir, né, do trabalho. Entretanto, diz Emmanuel, mais dias, menos dias, surge a ocasião dolorosa em que abrem falência de si mesmos. Então, quando nós nos achamos seguros através das rogativas,
fugirmos das tarefas, das provas difíceis, chega um momento em que nós entramos em falência íntima. Nós nos sentimos sem bom ânimo, sem a coragem, sem condições necessárias para vencer as provas difíceis. Diz Emmanuel, então, julgam-se então perseguidos e abandonados. Então, nesses momentos, a gente está sendo perseguido, abandonado pela família, abandonado até por Deus. Aliás, a gente orou tanto, pediu tanto, chorou tanto para que nada de mal acontecesse e continuamos passando por provas difíceis, estamos abandonados, completamente sozinhos. Semelhantes impressões, todavia, nascem da ausência de preparo interno. Então, falta o preparo interno, o preparo nosso, de cada um. Então, as pequenas coisas que nos acontecem, se nós fugirmos, nós vamos acumulando desânimo, né? Nós vamos acumulando dentro de nós aquela certeza de que a gente não é capaz de vencer as dificuldades. Vamos entrando, então, em apatia interna, sem condições de solucionar os problemas mais pequeninos que surgem no nosso dia a dia. E aí, então, quando chega a fase difícil da tempestade, né, mais turbulenta, das dificuldades, nos trazendo à prova daquilo que aprendemos, nós, então, como diz Emmanuel, nós nos sentimos abandonados, porque não tivemos o preparo interno para superar as grandes dificuldades. Esquecem-se, diz Emmanuel, os imprevidentes, de que a tempestade possui certas funções regeneradoras e educativas que é imprescindível não menosprezar. Então, aquele que é imprudente, aquele que é descuidado consigo próprio, ele esquece que as tempestades que surgem, elas possuem funções regenerativas. Nós podemos observar quando o nosso céu está todo encoberto por nuvens de poeiras e detritos. Quando vem a tempestade, ela varre aquela atmosfera e o ar, então, fica limpo das impurezas do solo, né? Então, assim também na nossa vida espiritual. Então, quando as dificuldades surgem, as pequeninas, e nós vamos buscando com esforço, com trabalho, com boa vontade, encontrando soluções para solucionar esses problemas, nós vamos nos fortalecendo intimamente. A confiança em Deus, nessa certeza de que nós nunca estamos sozinhos, que nunca somos abandonados pelo nosso Pai Celestial. Aqui todos podem nos abandonar, mas o nosso Pai não nos abandona em nenhum momento. Então nós vamos fortalecendo a nossa alma e diante das turbulências mais difíceis, nós temos condições de vencer, de superar todas elas. Então é preciso não desprezar, não é? Essa tempestade que varre muitas vezes a nossa casa, no nosso trabalho, as dificuldades que surgem onde a gente está. Continua Emmanuel dizendo, a tribulação é a tormenta das almas. Então, a tribulação, ela significa aquele momento de aflição, é um tempo de sofrimento, né, nosso, de dificuldade, que prova a nossa fé e a nossa esperança. E a tormenta é aquela tempestade violenta, né, que surge em grande quantidade, em coisas ruins que nos acontecem. No mar, por exemplo, quando vê uma grande tempestade, o navio ele não consegue ficar sair sobre as águas, ele se balança de um lado para o outro, né, pondo em risco muitas vezes a própria tripulação. Mas aquela tripulação com a coragem, com o esforço que ela tem, o conhecimento que ela tem de como agir em determinadas situações, eles conseguem manter-se a salvo das águas, né? Então é preciso que trabalho, conhecimento nós já temos, nós conhecemos o Evangelho de Jesus,
Ele nos ensina de que nós devemos fazer tudo o que Ele fez no campo da nossa transformação moral. Porque Ele diz: eu venci o mundo e vós também vencereis. O mundo que Jesus venceu foi o mundo íntimo. E Ele diz que nós também podemos vencer a nós mesmos. Podeis fazer tudo o que eu faço e até mais, se quiserdes. Então depende do quê? Do nosso esforço, do preparo íntimo que devemos fazer dentro de nós mesmos, vencendo as dificuldades que trazemos dentro de nós, aprendendo a ser bons, a ser calmos, pacienciosos, tolerantes, compreensivos. Então são virtudes que nós vamos agregando na nossa alma e então vamos curando as nossas enfermidades íntimas que trazemos, das imperfeições morais. Vamos vencendo o orgulho, a vaidade, a incompreensão, a intolerância para com os outros. E aí então vamos adquirindo o fortalecimento espiritual necessário para que vencermos todas as dificuldades do nosso caminhar. Então ele diz: ninguém deveria olvidar-lhe os benefícios. Então ninguém deveria esquecer os benefícios da tribulação que nos acontece, as tormentas que surgem no nosso caminho, as dificuldades, porque elas são lições educativas para todos nós. Ele diz: quando a verdade brilhar no caminho das criaturas, ver-se-á que obstáculos e sofrimentos não representam espantalho para os homens, mas sim quadros preciosos de lições sublimes que os aprendizes sinceros nunca podem esquecer. Então veja que lição para todos nós, né? Quando nós tivermos já conscientes das nossas responsabilidades, dos nossos deveres uns para com os outros, então nós vamos ver que os obstáculos que surgem no nosso caminho, os sofrimentos, não representam espantalho, mas sim, como diz ele, quadros preciosos de lições sublimes que nós não devemos mais esquecer. E a gente pode observar que quando passamos por uma grande tempestade, depois que acalma a tempestade, nós recordando aquele momento difícil, a gente diz: meu Deus, foi Deus que me ajudou, porque eu sozinho não conseguiria. Nem acredito que consegui vencer essa dificuldade, que passei por ela, sem manter rancor nem mágoa daqueles que não me socorreram no momento oportuno, ou aqueles que se esqueceram de mim no meio do caminho, da turbulência. Enfim, vamos manter a serenidade e o equilíbrio das nossas emoções, sem condenações a ninguém, mas simplesmente agradecendo a Deus pela prova, porque sabemos que ela significa para nós a cura da nossa alma, das nossas enfermidades morais. E são lições preciosas pelas quais nós vamos lembrar sempre, e os erros cometidos antes, não mais cometermos, mas aprender as lições necessárias para o caminhar, vigilante e atento a tudo o que fizermos, no falar, no agir, no pensar, porque disse Jesus que tudo o que fizermos aos outros, a nós mesmos o fazemos. Então ele faz outra pergunta: que seria da criança sem a experiência? Imaginemos uma criança sem a experiência, até no andar. Para aprender a andar, ela tem que adquirir experiência, a dominar o seu corpo, a manter-se em equilíbrio sobre os seus próprios pés, manter-se com a coluna ereta, enfim, dar os primeiros passos. No começo é apoiando, depois ela vai aprendendo que ela pode se soltar, cai, levanta de novo, insiste até que ela aprende, né? Que será do espírito sem a necessidade?
Então, da mesma forma que a criança, o que seria dela sem a experiência, o que seria então do espírito sem a necessidade? Se nós não tivéssemos nenhuma necessidade, o que seríamos de nós? Autômatos, não é isso? Somente repetindo as coisas. Mas, no entanto, temos a experiência e temos as necessidades onde nós devemos ganhar experiência e fortalecimento, preparar o nosso íntimo para tarefas maiores, para dificuldades maiores, para turbulências maiores no nosso viver e superar todas essas turbulências com fé, com confiança. Continua Emmanuel dizendo: aflições, dificuldades e lutas são forças que compelem a dilatação do poder ao alargamento do caminho. Então, as dificuldades, as lutas pelas quais nós passamos, né, elas nos impulsionam a melhorar a nós mesmos. Sou capaz de vencer essa prova, vou conseguir, né? Vou trabalhar para isso, vou dar o melhor de mim para superar essa dificuldade. É assim que devemos reagir diante das tribulações do caminho. Não entrar no desânimo, eu não sou capaz, eu não posso, isso não é para mim, infelizmente não dou conta. Não, devemos ter firmeza, coragem, confiança em nós mesmos e confiança na providência divina que não nos abandona em nenhum momento. É necessário que o homem, apesar das rajadas aparentemente destruidoras do destino, se conserve de pé, desassombradamente, marchando firme ao encontro dos sagrados objetivos da vida. Então, mesmo diante das tribulações mais fortes do nosso caminho, mais destruidoras, como diz Emmanuel, do nosso destino, diz ele que nós devemos nos conservar de pé, desassombradamente, ou seja, sem medo, manter aceso dentro de nós a chama da fé, da confiança no nosso Pai e marcharmos firmes, ou seja, tudo fazermos para alcançarmos o nosso objetivo, no caminho do bem, no caminho do amor. Nova luz, diz Emmanuel, lhe felicitará então a esfera íntima, conduzindo-o desde a terra à gloriosa ressurreição no plano espiritual. Então, cumprirmos com as nossas tarefas fraternais, enfrentarmos todas as dificuldades, todas as tempestades do caminho, todas as incompreensões, tudo que surgir no nosso caminhar, realizarmos o nosso dever com coragem, com confiança, com fortalecimento íntimo, vencendo as pequenas provas até as mais difíceis. E então diz Emmanuel que nós vamos ser felicitados com uma nova luz dentro de nós mesmos, aquela certeza que nós conseguimos vencer a nós mesmos. E então, desde aqui a terra, mantermos já dentro de nós essa certeza e ao chegarmos à pátria espiritual, ressurgirmos, né, felizes com o nosso dever cumprido. Regressando então à pátria espiritual, com a certeza de que fizemos o melhor e cumprimos com os nossos deveres fraternais. Diz Emmanuel, escutemos as palavras de Paulo e vivamo-las. Então, não é só ouvir a palavra, é viver essas orientações, que traz para nós esse roteiro para as nossas vidas, que nos traz reflexões profundas dentro de nós mesmos. Analisarmos a nós o que estou fazendo no meu caminhar, o que eu posso fazer para melhorar mais, o que eu posso fazer para vencer essa ou aquela dificuldade que parece tão grande no meu caminho, mas eu sou capaz, eu sei que vou vencer. Senhor, me dê forças, bom ânimo. Ao invés de pedirmos para Ele afastar as dificuldades do caminho, vamos pedir força, coragem, bom ânimo para superar essas dificuldades.
porque é o patrimônio que nós vamos levar conosco ao sairmos do corpo físico. É o patrimônio espiritual, moral, aquilo que a gente conquistar, aquilo que a gente conseguir vencer dentro de nós, os sentimentos não bons. Esse sim levaremos conosco. Será bom ou não, dependendo do nosso esforço, da nossa vontade. E finaliza Emmanuel dizendo: ai daqueles que se deitarem sob a tempestade. Então, ai daqueles que, vendo a dificuldade, esmorece, entra em desânimo. Alguns entram em depressão, porque tem medo de enfrentar aquela dificuldade. O primeiro pensamento é o negativo: eu não vou vencer. Então, diz Emmanuel, ai desses que deitarem sobre a tempestade. Os detritos projetados do monte pelas correntes do aguaceiro poderão sufocá-los, arrastando-os para o fundo do abismo. Então, aqui ele faz uma comparação com os detritos dessa tempestade, né? O lixo que cai dos montes pode afogá-lo, né, e arrastar ele então para o fundo do abismo. Ou seja, as nossas imperfeições morais, quando nós desistimos de lutar, tudo que não é bom nós atraímos para nós, porque o nosso pensamento tem um poder criador. E quando nós pensamos, não dou conta, não consigo, aí nós atraímos pensamentos outros negativos e nós vamos nos afundando ainda mais, até aquele momento que nós caímos, achando que a vida não valeu a pena. Ou seja, desperdiçamos toda uma reencarnação por falta de bom ânimo, de confiança, de fé no nosso Pai Celestial e confiança em nós mesmos, porque afinal pedimos para aqui estar e passar por essas provas. Então, diante das tempestades, não desanimemos, continuemos firmes, com coragem, buscando essa força, se não a temos, no nosso Pai Celestial, em Jesus, o nosso amado irmão, que diz que não nos abandonaria. Enquanto houvesse um só gemido aqui na terra, Ele estaria conosco. Então, não estamos sós. Temos também os nossos benfeitores, ou o nosso anjo da guarda, como queiram, que avalizaram pelo nosso retorno e que nos assistem, basta que os busquemos com a nossa prece, pedindo, me ajuda, me inspira. E com certeza somos auxiliados e inspirados por esses corações bondosos. Quando agimos de forma errônea, nós passamos por muitas dificuldades. Retornamos no corpo físico, muitas vezes com sérias dificuldades para vencer, mas é que lá atrás nós contraímos dívidas de amor. Vamos ver uma história no livro Contos e Apólogos, contada pelo nosso irmão X, de uma senhora que passou por provas difíceis pelo seu agir, pela sua maneira de conduzir as dificuldades que surgiram no seu viver, por não aceitar determinadas situações difíceis, como acontece muitas vezes conosco mesmos. Então, cada um de nós vamos ouvir a história e já vamos também fazendo uma retrospectiva dentro de nós, como nós estamos nos conduzindo diante da vida. O título dessa lição é Dívida e Resgate. Então, nos conta irmão X. Na antevéspera do Natal, em 1856, Dona Maria Augusta Correia da Silva, senhora de extensos haveres, retornava à fazenda, às margens do Paraíba, após quase um ano de passeio repousante na corte. Acompanhada de numerosos amigos que lhe desfrutariam a festiva hospitalidade, a orgulhosa matrona, na tarde chuvosa e escura, recebia os 62 cativos de sua casa, que sorridentes e humildes lhe pediam a bênção. Na sala grande, nobremente assentada em velha poltrona, sobre largo estrado que lhe permitisse mais amplo golpe de vista, fazia um gesto de complacência à distância para cada servidor que exclamava de joelhos:
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sinhá. Louvado seja. Acentuava Dona Maria com terrível severidade a transpor-lhe da voz. Velhinhos de cabeça branca, homens rudes do campo, mulheres desfiguradas pelo sofrimento, e moços e crianças desfilavam nas boas-vindas. Contudo, em ângulo recuado, pobre moça mestiça, sustentando nos braços 2 crianças recém-nascidas, sob a feroz atenção do capataz desalmado, esperava a sua vez. Foi a última que se aproximou para a saudação. A fazendeira soberana levantou-se impertigada, chamou para junto de si o cérbero humano que seguia de perto a jovem escrava, e antes que a pobrezinha lhe dirigisse a palavra, falou-lhe duramente. Matilde, guarde as crias na senzala e encontre-me no terreiro. Precisamos conversar. A interpelada obedeceu sem hesitação. E afastando-se do recinto na direção do quintal, Dona Maria Augusta e o assessor de azorrague em punho cochichavam entre si. No grande pátio que à noite agora amortalhava em sombra espessa, a mãezinha infortunada veio atender a ordenação recebida. Acompanhe-nos, determinou Dona Maria austeramente. Guiadas pelo rude capitão do mato, as 2 mulheres abordaram a margem do rio transbordante. Nuvens formidandas coavam no céu os medonhos rugidos de trovões remotos. Derramava-se o Paraíba em soberbo espetáculo de grandeza, dominando o vale extremo. Dona Maria pousou o olhar coruscante na mestiça humilde e falou: diga de quem são essas 2 crias nascidas em minha ausência. De Nhosico, sinhá. Miserável, bradou a proprietária poderosa. Meu filho não me daria semelhante desgosto. Negue esta infâmia. Não posso, não posso. A patroa, encolerizada, relanceou o olhar pela paisagem deserta e bramiu rouquenha. Nunca mais verá você essas crianças que odeio. Ah, sinhá, soluçou a infeliz. Não me separe dos meninos, pelo amor de Deus. Não quero você mais aqui, e essas crias serão entregues à venda. Não me expulse, sinhá, não me expulse. Desavergonhada, de hoje em diante você é livre. E depois de expressivo gesto para o companheiro, acentuou irônica. Livre, poderá você trabalhar noutra parte para comprar esses rebentos malditos. Matilde sorriu em meio do pranto copioso e exclamou: ajude-me, sinhá, se é assim darei meu sangue para reaver meus filhinhos. Dona Maria Augusta indicou-lhe o Paraíba enorme e sentenciou: você está livre, mas fuja de minha presença, atravesse o rio e desapareça. Sinhá, assim não, tenha piedade de sua cativa. Ai, Jesus, não posso morrer. Mas, a um sinal da patroa, o capataz, envelhecido, estalou o chicote no dorso da jovem, que oscilou indefesa, caindo na corrente profunda. Socorro, socorro, meu Deus! Valei-me, nosso Senhor! Gritou a mísera, debatendo-se nas águas. Todavia, daí a instantes, apenas um cadáver de mulher descia rio abaixo, ante o silêncio da noite. 100 anos passaram. Na antevéspera do Natal de 1956, Dona Maria Augusta Correia da Silva, reencarnada, estava na cidade de Passa Quatro, no sul de Minas Gerais. Mostrava-se noutro corpo de carne, como quem mudara de vestimenta, mas era ela mesma, com a diferença de que, ao invés de rica latifundiária, era agora apagada mulher, em rigorosa luta para ajudar ao marido na defesa do pão. Sofria no lar
as privações dos escravos de outro tempo. Era mãe, padecendo aflições e sonhos. Meditava nos filhinhos, ante a expectação do Natal, quando a chuva sobre o telhado se fez mais intensa. Horrível temporal desabava na região. Alagara-se tudo em derredor da casa singela. A pobre senhora, vendo a água invadir-lhe o reduto doméstico, avançou para fora, seguida do esposo e das crianças. As águas, porém, subiam sempre em turbilhão envolvente e destruidor, arrastando o que se lhe opusesse à passagem. Diante da ex-fazendeira, erguia-se um rio inesperado e imenso, e em dado instante, esmagada de dor ante a violenta separação do companheiro e dos pequeninos, tombou na caudal, gritando em desespero: socorro, socorro, meu Deus, valei-me, nosso Senhor. Todavia, decorrido alguns momentos, apenas um cadáver de mulher descia corrente abaixo ante o silêncio da noite. A antiga situante do Vale do Paraíba resgatou o débito que contraíra perante a lei. Então, essa história nos traz reflexões. Então, muitas vezes, diante das dificuldades, diante das tormentas, na família, no trabalho, com os amigos, enfim, a maior tormenta se dá dentro do lar. Nós ficamos muitas vezes a questionar o porquê. Muitas vezes nós queremos abandonar as nossas tarefas, porque não recordamos o que aconteceu lá atrás. Quando viemos com o propósito de sermos firmes e fortes para vencer todas as dificuldades que surgem no nosso dia a dia. Somos os construtores do nosso destino. Temos condições de superar as dificuldades se não usarmos, não nos deixarmos abater pelo orgulho, pelo egoísmo, como aconteceu com Dona Maria Augusta. Vencermos esses sentimentos que têm nos levado às maiores quedas. O egoísmo, a vaidade. Então, lutarmos sempre com fé, com confiança, com perseverança no bem, na certeza de que nós nunca estamos sozinhos. E as dificuldades, as dores, os sofrimentos será para todos nós lições preciosas, educativas no nosso viver. E vencendo-as, quando deixarmos esse corpo físico, como diz Emmanuel, vamos ressurgir a pátria espiritual, libertos dos males, das dores do nosso passado. Que Jesus nos abençoe e nos ajude a caminhar, porque uma só existência, nós sabemos, não conseguimos pagar todos os nossos débitos de amor contraídos, mas cada etapa é um degrau na escala evolutiva da nossa alma. Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, a oportunidade de todos nós aqui estarmos reencarnados na Terra, com a oportunidade de vencer todas as dificuldades, todas as tempestades do caminho, iluminando o nosso santuário íntimo com o amor, com as bênçãos que emanam de Deus, o nosso Pai, de Jesus e dos nossos amigos espirituais que nos assistem a todo instante. Com essa fé, com essa certeza de que não estamos sozinhos, caminharmos, mantendo o equilíbrio das nossas emoções, vencendo em nós mesmos todos os sentimentos contrários ao amor e trabalhando pela paz de todos os que nos cercam. Assim, Jesus, nós te agradecemos por tudo e te rogamos que continue conosco, envolvendo-nos a todos com o teu amor. Abençoa, Senhor, todos os nossos irmãos que se encontram enfermos nos hospitais, ou mesmo em seus lares, em recuperação, nas UTIs. Abençoa os nossos irmãos médicos, enfermeiros, os nossos irmãos que cuidam da alimentação, da higienização dos hospitais.
Enfim, todos os nossos irmãos ligados à saúde. Abençoa-os, ó Senhor. Fortaleça-lhes no bom ânimo, na boa vontade e na certeza, Senhor, de que não estão sozinhos. Também te pedimos, Senhor, por aqueles que estão retornando à pátria espiritual. Recebe, ó Mestre, em teus braços. Fortaleça, consola, conforte o coração dos familiares que ainda aqui permanecem. E assim, assistidos pelo teu amor, Senhor, possam caminhar. Também te pedimos, Senhor, pela sua infinita misericórdia, para com os nossos irmãos que promovem a dor e o sofrimento, os que promovem as guerras. Derrama sobre eles, Jesus, a vossa misericórdia, auxiliando-os para que eles possam despertar a consciência. Assim, Jesus, nós te agradecemos por tudo, envolvendo este lar que nos recebe, os nossos irmãos que continuam internados sob a orientação dos benfeitores espirituais da nossa casa. Também te pedimos, Senhor, a todos que aqui se encontram e os que não puderam estar conosco, derrame sobre todos o bálsamo do vosso amor, hoje, agora e sempre, que assim seja.